Era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia, ela se tocou. O que querem as mulheres? Esta é uma pergunta que marcou o século XX após uma série de movimentos e conquistas femininas e que o tornou o século das mulheres. Elas reivindicaram a igualdade de direitos políticos, sociais, reprodutivos e hoje ainda lutam contra a violência doméstica e sexual, discriminação no trabalho, preconceitos. Se foi no século XX que a mulher conquistou o direito à existência, no XXI ela luta por mais do que existir. Luta pelo respeito ao seu corpo, suas escolhas, sua vida. Esta série do Café Filosófico reúne pensadoras feministas de diferentes áreas do conhecimento numa reflexão pela autonomia das mulheres. O corpo e a saúde estiveram na agenda de todas as gerações de feminismos, mas foi a partir das décadas de 1960 e 70 que os movimentos feministas deram ênfase às questões do corpo e colocaram em pauta discussões sobre a contracepção, o aborto e a crítica à medicalização da fisiologia feminina. De onde é que vem o feminismo da saúde? Como ele impactou tanto na produção de conhecimento, principalmente no campo da medicina, como nas políticas públicas? É o que a médica Simone Diniz traz neste Café Filosófico. Eu começo dizendo que o feminismo é uma revolução muito bem-sucedida, talvez a revolução mais bem-sucedida do século XX, certamente a menos sangrenta. Mas o que chama a atenção do movimento é o seu atrevimento e seu caráter subversivo, né? Um documentário que chama Ela Fica Linda Quando Está Zangada, She's Beautiful When She's Angry, que é um documentário sobre o movimento feminista norte-americano. Ele começa esse documentário mostrando, ele é muito atual para a gente, ele mostra primeiro a pressão de parlamentares pela restrição dos direitos ao aborto, no caso norte-americano, começa com uma manifestação no Texas, né, dos parlamentares pressionando pelas restrições das leis de aborto, no caso lá. E termina com a Marcha das Vadias. Então, ele parece estar falando do caso brasileiro. Eu queria falar do caldo de cultura que faz esse movimento surgir, e esse filme ele trata também um pouco disso, de como o movimento de direitos civis, o movimento hippie, o movimento contra a segregação racial fazem parte desse caldo de cultura político do surgimento do movimento, inclusive a experiência das ativistas mulheres que se sentiam muito restringidas, né, dentro desses movimentos. Mas é um movimento que tem uma agenda muito ampla, vocês vão ver que as questões, por exemplo, com relação aos direitos da maternidade, à creche, à violência sexual, a contracepção, o aborto, etc., elas são muito presentes nesse movimento, e questões como o direito à mesma remuneração por trabalho igual, etc. São narrativas subversivas que passam a relatar a experiência das mulheres de outra maneira. E o filme fala um pouco sobre raiva também, né? E, em grande medida, como fazer a raiva, a frustração, resultar em ações concretas de mudança, que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. Um dos principais problemas que as mulheres identificam é a sua alienação com relação ao cuidado com o corpo. E elas refletem sobre a dificuldade na relação com o sistema médico, sobretudo. Então, elas não entendem o que está sendo dito, elas se sentem enganadas, elas se sentem negligenciadas, elas se sentem tratadas de uma maneira paternalista e respondem a isso com a necessidade de construir um conhecimento que seja baseado na experiência das mulheres. Elas primeiro desconstroem essa ideia de que ser mulher é uma tragédia biológica, ou seja, de que as mulheres têm que pagar por isso, elas têm que sofrer, que o seu corpo traz para ela um sofrimento que é inerente, é essencial das mulheres que elas sofram. Então, a menstruação é um sofrimento, o parto é um sofrimento, a gravidez é um sofrimento, a menopausa é um risco grande que você fique maluca para sempre. A gravidez tem uma demência gravídica que às vezes não param, a mulher, depois de grávida, ela fica sexualmente passada, vamos dizer assim, e assim por diante. Então, as mulheres passam a refletir criticamente sobre essa narrativa e sobre como não convém para elas
essa narrativa negativa, essa narrativa de alienação, e elas passam a construir coletivamente um conjunto de livros, né? Um deles é o Our Bodies Ourselves, né? Nossos corpos, nós mesmos. Nós não temos uma tradução em português, esse livro está traduzido em 17 línguas. Na verdade, são tratados inteiros, né? Onde elas pegam todos os temas da relação com o corpo, desde a sexualidade, a relação com sua própria anatomia, com os ciclos femininos, com a gravidez, o parto, o pós-parto, com a amamentação, a sexualidade, a relação com homens, a relação com mulheres, a relação com filhos, a menopausa, o envelhecimento, os cânceres, o adoecimento, a relação com os serviços de saúde, e fazem uma narrativa do feminino, tanto do que é o fisiológico, como da sua experiência, como do que é que dizem as melhores evidências científicas, das áreas de incerteza, e constrói uma nova maneira de descrever o corpo, né? Esse livro, né, ele inicia um conjunto de outros livros que passam a fazer uma outra narrativa e questionam o conhecimento médico, né? E passam a propor que as mulheres conheçam o seu próprio corpo, né? Então, aí começam os movimentos de autoexame, de autoobservação, como observar as suas próprias secreções, como é o colo do útero, como o colo do útero muda no decorrer do ciclo, como as secreções podem ajudar a identificar o período fértil, o período não fértil. Tem todo um movimento que está sendo retomado com grande fúria pela geração mais jovem agora, né? E no Brasil também a gente tem várias iniciativas, como, por exemplo, o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, mas também o SOS Corpo e muitos outros grupos trabalham com isso. Essas novas perspectivas de lidar com saúde, de descrever, de narrar o que é saúde e a doença, tiveram uma importância muito grande em desenhar uma agenda de pesquisa. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é um exemplo muito emblemático. Eu ensino, entre outras coisas, uma disciplina que chama Evidências em Saúde. E explico como é que surge o movimento de medicina baseada em evidência. Em grande medida, ele foi impulsionado, conforme os autores mais clássicos, inclusive pelo movimento de mulheres. Vou contar para vocês uma pequena história a respeito disso. Alguns países adotaram a prática de cortar as vaginas das mulheres, episiotomia durante o parto, supostamente para facilitar a saída do bebê e para reduzir o dano perineal. Em outros países, isso não fez muito sucesso, mas isso, quando entrou no Reino Unido, houve uma reação muito grande das mulheres organizadas e das parteiras, né? Lá a gente tem um sistema de assistência ao parto diferente do nosso, é um sistema baseado em parteiras, de midwives, e as mulheres ficaram muito revoltadas com a pressão que havia para que as vaginas delas fossem cortadas pelas parteiras. Então, elas resolveram fazer um estudo elas próprias, diante dessa recomendação. E naquele tempo não tinha internet, não tinha formulário do Google, não tinha nada disso. Elas fizeram isso por carta, né? Conseguiram quase 2.000 mulheres, fizeram uma enquete liderada por uma antropóloga muito conhecida, Sheila Kissinger, e contando a experiência das mulheres sobre episiotomia. Tabularam tudo e foram lá nos Royal College dele dizer: nós temos suporte jurídico para considerar que qualquer pessoa que faça uma episiotomia numa mulher sem consentimento informado escrito pode ser acusado de lesão corporal. E conseguir, de fato, suporte jurídico para isso. Ninguém foi preso. Não houve nenhum tipo de problema dessa natureza. Porém, a partir daí, foi feito o primeiro ensaio clínico randomizado. Vocês sabem que os médicos têm essa crença numa hierarquia de evidências, e no topo da hierarquia estão os ensaios clínicos randomizados, né, e as revisões sistemáticas desses ensaios clínicos randomizados. Então, eles fizeram um ensaio clínico randomizado, e não é que não houvesse anteriormente nenhum estudo dessa natureza, né, que é chamado padrão ouro dos estudos, a respeito de episiotomia. Tinha, mas eles comparavam. Era melhor fio X ou fio Y? Era melhor cortar com bisturi ou com tesoura? Era melhor cortar no momento X ou no momento Y? Ninguém tinha se perguntado se devia fazer ou não fazer. E aí, o que os ensaios clínicos padrão ouro encontraram? O mesmo que as mulheres já tinham encontrado. E aí se partiu do pressuposto de que era importante ouvir as mulheres, as pacientes, a respeito da sua experiência. Então, as mulheres mostraram que não só aquilo não facilitava a saída do bebê, como implicava em mais dor, mais sofrimento, maior demora na retomada da vida sexual e assim por diante. A partir daí foi criado todo um grupo para revisar um conjunto de intervenções que eram feitas de rotina no parto. Então, esses movimentos pelo parto ativo eram movimentos de rua. Então, teve um conjunto grande de manifestações e, com isso, elas impactaram fortemente como era desenhado
o sistema de saúde, no caso deles, lá, né, no Reino Unido. Em grande medida, o feminismo faz um voto de desconfiança no discurso médico. O feminismo, felizmente, é muito plural, as pessoas têm visões diferentes do que seria o mais adequado para a vida de cada uma. E eu, pessoalmente, acho que a gente não deve ter nenhum tipo de fundamentalismo, mas a ideia é que a tecnologia e as intervenções estejam submetidas às necessidades humanas e não o contrário. E o que o feminismo reivindica é que a autoridade da decisão sobre as intervenções deve ser da mulher, uma decisão informada. De menina, em sua simplicidade cândida, o observador encontra feito uma análise completa de sua alma. Grande sensibilidade, emotividade, facilidade de chorar e de rir, timidez e faceirice desde os 5 anos. Como é bem diferente o menino. Sua fisionomia, seu olhar vivo, sua voz mais forte acusam já o caráter de mando que lhe domina os atos. Enquanto a menina em tudo manifesta sua aspiração a ser rainha de um lar, o menino sonha visivelmente com sua liberdade. Com a internet e a consequente democratização das informações, divulgação de pesquisas e teorias, aparecem narrativas que disputam com a medicina as concepções de saúde e bem-estar. Isto contribuiu para novas configurações da mulher na sociedade, que passou a reivindicar o poder de decisão e de autonomia sobre seu próprio corpo. A produção de conhecimento abre espaço para novos estudos sobre a biologia da mulher e o feminismo avança, influenciando também na implementação de políticas públicas. Nessa direção, o feminismo produziu uma grande quantidade de material que está sendo recuperado agora pelo movimento de uma maneira muito vigorosa, né? Que são esses estudos de anatomia, de fisiologia e de microbiologia mesmo da década de 70. Isso tem sido retomado com muita ênfase, dada a importância do estudo mais recente agora sobre microbioma humano, né, que é uma reinterpretação radical de como a gente lida com nossos micro-organismos, né. Então, foram feitos estudos colaborativos com base em fotografia, mostrando, por exemplo, que a narrativa anatômica sobre os genitais femininos não correspondia como as mulheres eram de verdade. Nem a anatomia de superfície, por exemplo, a anatomia da vulva. Então, foi feito um estudo colaborativo, fotografando mais de 1000 vulvas, para mostrar que as vulvas eram muito diferentes entre si, porque as pessoas olhavam para a vulva como estava no livro de medicina, e a vulva era toda pequenininha, simétrica, arrumadinha, e as pessoas, em geral, têm lábios assimétricos, né? Às vezes lábios bastante, vamos dizer assim, volumosos e exuberantes, e para as mulheres a gente tem esse padrão de gênero, né? As mulheres, os genitais delas devem ser pequenos, acanhados, humildes, comportados, né? E dos homens podem ser expansivos, etc. Quanto maior, melhor. A gente tem essa diferença de gênero, né? E um dos problemas que havia nessa narrativa, por exemplo, é que a ilustração nos livros mostrava os grandes lábios e os pequenos lábios. E, com frequência, os pequenos lábios eram maiores do que os grandes lábios. Então, a pessoa olhava para aquilo e ela dizia: meu Deus, meus pequenos lábios são maiores do que meus grandes lábios. Devo ser um tipo de anormalidade, né? Então, esse esforço, né, de mostrar para as mulheres a variabilidade normal e mesmo a beleza, né, porque há uma equivalência entre a diferença da norma, a feiura, né? Como é que a gente poderia fazer uma narrativa diferente disso? Quer dizer isso também porque o Brasil é um dos recordistas de cirurgias genitais de toda a natureza, sexuais e reprodutivas. Inclusive, as cirurgias chama ninfoplastia, que é uma cirurgia para redução dos lábios, justamente pela crença de que esses lábios seriam maiores do que deveriam, né? Aquilo consistiria numa forma de anormalidade. Isso mostrou como, em grande medida, os modelos de assistência descrevem e criam necessidades de saúde que são muito mais culturais, das culturas sexuais, das culturas reprodutivas, que propriamente necessidade de saúde. Isso fez também que nesse esforço de se aproximar do corpo, as mulheres recuperassem as artes eróticas, né, as artes orientais, tipo o tantrismo, o pompoarismo. Nisso, há toda uma crítica também, nessa relação das mulheres com o serviço de saúde, de que essa seria uma assistência agressiva. E, no caso brasileiro,
desde a década de 80, se fala sobre a agressividade na assistência à saúde da mulher, em vários sentidos, né? A agressividade e a violência no parto. No caso brasileiro, é difícil uma mulher sair sem uma ferida cirúrgica no parto, seja uma cesárea, seja uma cicatriz na sua vulva, né? Mesmo as questões da experiência com os exames ginecológicos, da desinformação, do paternalismo e essa concepção, né, do corpo das mulheres como a questão da tragédia biológica. E o feminismo traz uma reinterpretação de como esse mal-estar feminino a respeito do seu corpo pode ser lido, né? A gente vem primeiro de uma tradição judaico-cristã, mas muito mais do que isso, de que as mulheres sofrem porque Deus mandou. Talvez uma das questões mais repetidas, né, é a queixa das mulheres no parto, né, de que quando elas demandam ajuda ou se queixam da dor, há uma laicização da assistência, uma laicização, digamos, incompleta, onde o discurso médico diz o seguinte: Deus mandou sofrer, né? O corpo é uma terrível ameaça, mas nós podemos dar um jeitinho. Então, é como se a mulher deixa de ser uma pecadora que deve pagar pelo seu pecado através de sofrimento no parto e de outros sofrimentos corporais, para ser uma vítima não do seu pecado, mas do seu corpo incompleto, imperfeito, que precisa ser tutelado, no caso, pela medicina. As pessoas, inclusive, deixam de usar o termo trauma de parto para trauma da assistência. Então, as pessoas passam a fazer uma outra narrativa de que as mulheres não são vítimas do seu corpo, né? Mas elas são vítimas do tipo de assistência misógina a qual elas são submetidas. Não quero com isso dizer que não existam sofrimentos corporais na menstruação, no parto, etc. O que eu quero dizer é que esse sofrimento ele é potencializado e muito sofrimento desnecessário, muito risco desnecessário é imposto às mulheres como forma de coagir as mulheres, e essas são as palavras que as mulheres usam, para aceitar certas escolhas com relação às tecnologias em saúde. E, nesse sentido, essa concepção de que o corpo pode ser saudável e potente, né, ao invés de simplesmente adoecido, ela é uma ameaça conceitual muito importante, né? Ela aparece com frequência como talvez uma ameaça que instabiliza todo o nosso sistema de crenças, que é baseado na ideia de uma superioridade do corpo masculino, né? E não é apenas na hostilidade, no medo do corpo, né? Mas também numa questão que é estruturante da assistência, e no caso brasileiro ela é muito intensa, que é o nojo do feminino, né? Nós temos usado muito uma autora, que é a Cláudia Malacrida, que discute como o nojo é estruturante das formas de assistência, né? Então, isso vem da nossa cultura. Santo Agostinho é um que dizia que Deus, para expressar seu desgosto com o corpo, ele fez o ser humano nascer entre urina e fezes, né? Então, essa aversão à materialidade, né, representada aí pelo feminino, né? E esse feminismo vem trazer uma outra ideia, né, de uma outra estética, né, e de uma independência dos padrões de beleza. Então, a gente tem duas narrativas que são, inclusive, narrativas de uma estética do corpo, né, do que é aceitável. Né? Então, entre essas duas narrativas, há uma forte hegemonia, né, da versão que as autoras chamam patriarcal, falocêntrica, né, e aqui no Brasil a gente também chama correcional, né, que parte do pressuposto que o corpo das mulheres deve ser corrigido. Né? Mas depois de tudo que houve, né, depois de todo esse movimento, o mundo mudou. Né? Então, a gente teve vários esforços de reivindicação da autonomia das mulheres. Né? Mas esse feminismo e todo esse movimento e toda vamos dizer, essa mudança cultural que propôs, ela implicou, no caso brasileiro, de um conjunto de políticas públicas. Entre elas, a criação do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né, que começa em 1983, 84. A ideia de integralidade do país era uma ideia muito sofisticada. Ela dizia respeito ao biológico, ao psicológico e social, para além do foco centrado no biológico. Ela se referia a todas as fases do ciclo da vida, não apenas no materno-infantilismo que nos acompanha, né? Voltamos tudo atrás agora com a Rede Cegonha. E ela também tinha a ideia de prevenção, tratamento e reabilitação, que são as ideias de prevenção primária, secundária e terciária. E fortemente
ancorada na ideia do questionamento das relações de gênero e das propostas educativas. Então, o paísmo tinha um componente educativo muito forte e tinha participação de outros atores sociais, que o papel da enfermeira, da educadora, enfim, da psicóloga. Então, havia toda uma ideia de equipe interdisciplinar para além do médico, né? Então, durante muitos anos, o nosso mantra era esse: pela implementação integral do programa de atenção integral à saúde das mulheres. A gente ficava repetindo isso, né? E um dos grandes desafios, isso acontece no contexto também da implementação do SUS, né, que é um projeto grandioso, né, extraordinário em termos de esforço coletivo. Então, essa construção do SUS, né, levou a um esforço muito grande de universalização da assistência, né? No entanto, como muitas autoras mostram, né, o programa era um programa muito avançado, mas, na ponta, os profissionais tinham uma formação que não tinha mudado em nada, né? Então, em grande medida, esse discurso foi um discurso que foi esvaziado em sua radicalidade, né? Mesmo com a presença muito importante de um feminismo institucional brasileiro, tanto nesses organismos que foram criados, os conselhos, as coordenadorias, etc., mas também pela presença de um grande número de ONGs femininas no Brasil e de sua articulação, que impulsionavam o crescimento, né? Então, o feminismo inspirou um conjunto de inovações em termos de política pública que foram, inclusive, inspiração para outros países, que usaram o know-how que o feminismo brasileiro desenvolveu para criar políticas análogas, né? E esse movimento traz muito presente a questão de que o feminismo é uma questão para a democracia. São as mulheres que fazem chorar as cebolas, como se descascassem a própria vida e, arredondando-se, então descobrissem um corpo, o seu, uma vida, a sua. A internet abriu um novo canal de comunicação também para os movimentos feministas. Um espaço onde as mulheres trocam experiências, organizam encontros, se articulam na busca de novas formas de assistência à gravidez, ao parto, à amamentação, à contracepção e se unem em torno de suas causas. Um exemplo de enorme repercussão na internet se deu com o vídeo de um parto em casa que teve milhões de visualizações. O sucesso levou a uma reportagem de televisão com a opinião de um médico que foi favorável ao parto em casa sob certas condições adequadas. No entanto, ele foi punido pelo Conselho Regional de Medicina. Mas as mulheres foram às ruas em sua defesa. Hoje em dia também há uma disseminação da evidência científica, né, traduzida para o usuário em linguagem leiga, né? A colaboração Cochrane tem feito muito isso, né? E esse material é traduzido para o português, mas a nossa classe média e média alta fala inglês. Então, as mulheres hoje em dia chegam no médico e dizem assim: doutor, eu li a última revisão sistemática sobre episiotomia e o profissional não sabe o que é uma revisão sistemática, né? Ele está com aquilo que ele aprendeu na faculdade. Então, a gente tem esses novos movimentos e mudanças na cultura muito rápida, né? Porque, com frequência, a mulher leu tudo, estudou tudo, fez um plano de parto, e a gente vê as dificuldades do sistema, né, e dos profissionais de se ajustarem a essa novas reivindicações de autonomia. Então, algumas questões que em outros países são banais, né, que as pessoas têm como questões muito bem resolvidas, aqui no Brasil ainda são muito problemáticas, né? Um caso grave é a dissociação entre a evidência científica do que é seguro e que é efetivo na assistência ao parto e o que a gente tem na realidade, né? Então, no Brasil, a gente tem uma taxa de cesárea crescente, altíssima, né? Campeões disso, né? Taxas super altas desse corte na vagina, da episiotomia. Mais de 90% das mulheres dão à luz imobilizadas numa posição antifisiológica, que é a posição de litotomia. Então, a evidência foi para um lado, que é da proteção, da normalidade, na medida do possível, do máximo da ênfase no conforto da mulher, da escolha da mulher dos procedimentos, de uma ambiência mais informal, mais acolhedora, da privacidade, da importância de entrar em trabalho de parto. No Brasil, como vocês sabem, as chances de entrar em trabalho de parto são pequenas, né? E hoje em dia tem toda essa reinterpretação da importância, né, de entrar em trabalho de parto.
Hoje em dia, entrar em trabalho de parto é considerado um momento muito importante para a saúde da mulher e do concepto, né, do bebê, porque isso prepara um conjunto de funções, né, de atividades da fisiologia da mãe e do bebê, né, com efeitos no resto da vida, tanto da mãe quanto do bebê, né? Então, a gente sabe que o prognóstico para a doença crônica dos bebês, dos nascidos, é em grande medida definido no parto, né? A chance que ele vai ter de ter diabetes, de ter hipertensão, sobrepeso, obesidade, asma, alergias. Agora, as novas coortes europeias saíram, mostram que vários tipos de câncer, né? Todos esses riscos são aumentados se a pessoa não entra em trabalho, se o bebê não passou por um trabalho de parto, e se não passa pelo canal de parto, né? E tem todo esse debate sobre a formatação do microbioma. Então, na vida intrauterina, a gente é relativamente estéril. Quando a gente passa pelo canal vaginal, a gente vai receber essa chamada inóculo primordial, né? Que vai ocupar aquele campo, né? Que estaria, vamos dizer assim, não colonizado. Então, se o bebê nasce colonizado por bactérias vaginais, ele vai ter um prognóstico inflamatório metabólico diferente de quem nasce de cesárea, porque esses bebês entrarão primeiro em contato com bactérias hospitalares, né? Então, e tenderão a desenvolver um metabolismo muito mais inflamatório. Eu digo isso repetindo algo que eu acho muito importante, que é a questão da autonomia. Não se deve julgar a decisão da mulher sobre via de parto, até porque no Brasil a adesão à cesárea é resultante do modelo violento que a gente tem, né? Então, os movimentos sociais dizem, chega de parto violento para vender cesárea. Se a mulher tiver que escolher entre um parto, onde ela vai ficar fisicamente imobilizada, numa posição antifisiológica, sem acompanhante, colocada de rotina sem ela ter direito de recusa, de hormônios que vão aumentar as dores do parto, as contrações uterinas, com alguém empurrando a sua barriga, né, que é aquela manobra de Christeleia, alguém cortando sua vagina, você escolhe entre isso e uma cesárea, quem de nós escolheria isso? Né? Vamos ser sinceros com isso. Então, enquanto a gente não mudar o modelo de assistência ao parto para um modelo que siga, né, o melhor que há de evidência científica e de direito das mulheres, a gente não tem muita chance de mudar o modelo de assistência. Enfrentar o modelo de assistência é um dos desafios que vem ter sido trazido pelo movimento feminista desde... eu diria desde a chamada primeira onda, mas com muita ênfase nesse feminismo da década de 70 e 80, e que tem sido retomado por essa geração de jovens agora com uma força extraordinária. Então, a gente tem temas novos, como, por exemplo, a epidemia de HIV/AIDS, né, e uma retomada de temas antigos, né? O tema da violência de gênero está eternamente sendo recolocado, né? Mas esses temas radicais da apropriação do corpo, eles vão tendo cada vez menos ibope, sobretudo com as financiadoras. Então, o financiamento que essas ONGs receberam, né, durante algum tempo era para temas, a ideia, por exemplo, dos modelos de assistência, dessa relação mais desmedicalizada com o corpo, por exemplo, o debate sobre autonomia, ele foi um debate que ficou um pouco de lado, se você considera os temas que a gente chama os temas da segurança, né? Então, os grandes temas da década de 90, né, e do começo dessa década, são os temas relacionados à saúde e segurança, né, que são, além da maternidade segura, do aborto seguro, do sexo seguro, o tema mais importante de segurança, que é a violência contra as mulheres, né? Então, a agenda fez uma inflexão para como sobreviver ao sexo, à reprodução e às relações. Porém, nessa década, a gente tem uma volta das mulheres às ruas em grandes quantidades, né? Então, a gente passa a ter a quantidade de marchas incrível. O modelo de medicina e de assistência à saúde do nosso país é baseado em um conhecimento decorrente de uma visão masculina. A luta pelo cuidado à saúde da mulher é uma batalha do feminismo atual. O que se quer mudar vai além da técnica, envolve valores e posturas culturais. Questões sobre a autonomia e a relação menos medicalizada com o corpo permanecem como reivindicações importantes no movimento das mulheres. Mas hoje, a ênfase está no tema da segurança. Segurança no sexo, na reprodução, no parto natural e no aborto legal.
Tanto na cesárea quanto no parto normal, eu não sabia como isso ia acontecer. Quer dizer, eu não fui informada, então eu não tive condições de fazer essa opção. Por exemplo, eu não sabia que na cesárea eu ia ficar amarrada. E não era uma opção minha também a cesárea. Nem no parto normal eu também não sabia que alguém ia empurrar minha barriga e que eu não ia conseguir me movimentar. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque é um direito da mulher sobre o seu próprio corpo, mas que a gente não tem nem o conhecimento para poder fazer essa opção antes do acontecimento. O parto é uma situação emblemática do conjunto de questões das mulheres com enfrentamento com o sistema de saúde, né? Alguns autores usam o termo promoção da ignorância. Por isso que há todo esse esforço de que as pessoas possam saber e compartilhar o conhecimento. E isso tem um recurso, né, que é o chamado plano de parto. O plano de parto não está escrito em pedra, ele não é um contrato, e muitas vezes o profissional ele vai ter que negociar um conjunto de coisas diferentes do que está lá, né? Mas, de qualquer forma, ele tem que funcionar como um recurso educativo. A mulher tem que saber quais são as etapas do trabalho de parto e que opções ela tem no decorrer de cada uma dessas etapas, né? Muito frequentemente, tem um autor que diz que as mulheres tem um tipo de amnésia da assistência ao parto, porque elas precisam apagar uma parte da experiência dada a brutalidade. Então, você imagina a pessoa faz uma cesárea, né? E ela é até oferecido o bebê para ela, é esfregado o bebê, né? Tira uma foto, um com a cabeça para um lado, outro para o outro, e a mulher está imobilizada fisicamente, né? Um parto também, frequentemente, a mulher está toda imobilizada, ela está com os 2 braços imobilizados, as 2 pernas amarradas, né? Então, as pessoas precisam saber que esse tipo de coisa acontece para a gente poder se defender desse tipo de coisa. Porque você está lá numa condição que você é refém daquela situação, né? Por isso a escolha informada é tão importante, por isso é tão importante os grupos de gestantes. A internet, felizmente, agora tem oferecido um recurso muito importante para que as pessoas possam conhecer mais sobre esses processos e fazer escolhas informadas. Fazer escolhas informadas exige também que as pessoas possam ter a oportunidade de ter um sistema de saúde que comporte a escolha, né? Que é outra grande dificuldade que nós temos no caso brasileiro. É muito importante que a formação passe a enxergar isso de outra maneira. Muitos já têm dito que a formação talvez seja o polo mais conservador desse campo inteiro, né? Eu não discordo. Mas eu tenho sido muito otimista com o que eu tenho visto recentemente. Eu acho que mesmo a formação tem mudado muito, né? E tem trazido questões extraordinárias, né? Eu tenho visto muita mudança institucional. Mesmo os serviços do SUS estão incorporando, né? É muito pouco ainda, né? Mas a gente já tem serviço do SUS atendendo partos domiciliares. A gente tem muitos serviços do SUS que são baseados em evidência, baseados nos direitos das mulheres. A gente tem experiências extraordinárias, inclusive no setor privado, né? Nas Unimedes. Então, a mudança, no meu entender, ela é visível. Ela é visível e ela é irreversível. Queria que você falasse um pouco mais sobre os diferentes discursos ou narrativas a respeito do aborto, porque me parece que quando os movimentos feministas falam sobre ele, eles estão falando uma coisa, os dirigentes do nosso país estão falando outra, e os profissionais da saúde, eu não sei como eles estão se colocando a respeito disso, e queria te ouvir um pouquinho. Esse debate sobre narrativas e feminismo é uma questão muito presente, que muitos autores têm trazido, né? No Brasil, inclusive, a gente tem vários grupos de pesquisa sobre narrativa, tem um grupo muito bacana sobre narrativas do nascer, mas outros tipos de narrativa, pessoas que vêm da antropologia, mas também das letras, enfim, de um conjunto de disciplinas, né? E são narrativas distintas e, eventualmente, em conflito, né? As mulheres reivindicaram o direito à contracepção e ao aborto como parte do direito humano a regular sua fecundidade e como questão para a democracia. Eu uso muito uma autora, uma cientista política norte-americana, chama Ross Petchesky, que fala também da questão das narrativas, né? Tangencialmente, mas ela diz que tratar do aborto como uma questão para a democracia coloca a discussão política no patamar onde ela deve estar, né? E também sobre uma questão de direitos humanos, né? Obrigar uma mulher a ter um filho que ela não quer, né? Obrigar uma mulher à maternidade forçada
é uma forma de violência que só acontece com as mulheres, e é tratá-las aquém da condição humana. Por isso, o direito à regulação da fecundidade é parte da agenda dos direitos humanos dos seres humanos, só quem engravida são as mulheres, né? Mas dos seres humanos. Eu gosto muito de usar essa perspectiva. Os profissionais, existe um código de ética médica, né? E que existe uma legislação, no caso brasileiro, onde você tem 2 permissivos legais para o conjunto da população, certo? Para nós, classe média, que podemos pagar uma clínica, isso não faz diferença, né? Nós vamos, no máximo, nos haver com nossa consciência, mas isso é tudo, né? Os profissionais de saúde, eles deveriam estar preparados para fazer o procedimento do aborto sempre que necessário. Porque é que no Brasil nós não ensinamos a técnica segura e efetiva para fazer um aborto, no caso que é necessário, a gente tem permissivos legais, né, o caso de estupro e de risco de vida da mãe. Por que a gente não ensina a técnica de aspiração, que é a técnica segura, efetiva, menos dolorosa, mais barata, não precisa de internação, e eventualmente não precisa nem de anestesia, porque é um procedimento tão simples, e ao invés disso, a gente continua ensinando a curetagem, dilatação e curetagem, que é um método medieval, né? Que tem um risco muito importante de dar complicações, de aderência, levar à infertilidade, perfurar o útero, etc., enquanto que a aspiração é um método muito mais simples. Então, a gente, de fato, os profissionais de saúde não têm uma formação apropriada, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista da legislação, nem do ponto de vista da capacidade de empatia com aquela mulher que precisa, nos casos que sejam dos permissivos legais, que são poucos, mas ainda implica em uma quantidade, alguns milhares de abortos que deveriam ser feitos por ano no Brasil. Nem assim a gente tem essa situação, né? Os programas de aborto legal, eles estão funcionando muito aquém da sua capacidade, eles têm problemas de referência, eles têm problemas de profissionais de saúde, eles têm problemas de insumo, nível de constrangimento moral dentro das equipes de apoio ao aborto legal ainda é muito grande, né? O modelo que é ensinado, o modelo que é reproduzido, o modelo que estrutura as rotinas, né? O que a gente chama de conhecimento autoritativo, o que vale na vida real, ele é um conhecimento antigo e feito nesse tempo da hegemonia masculina. Por isso é muito importante que as mulheres façam essas narrativas da sua experiência e façam narrativas subversivas a esse conhecimento. São narrativas diferentes, né, dos médicos e desses dos nossos formuladores de política. Infelizmente, eles são reféns, né, dessa conjuntura política, desse congresso que a gente tem. Cada uma dessas conquistas do feminismo do corpo, né, tem sido ameaçada por governos conservadores. Então, a gente tem uma sequência de afirmações institucionais de impunidade, que diz respeito à impunidade seletiva, né? Que é uma questão que a gente está vivendo no Brasil o tempo inteiro, né? A questão do aborto é uma questão típica. Nós, mulheres de classe média, se a gente precisar fazer um aborto, a gente vai numa clínica segura, etc. É isso que acontece. Para nós, não tem punibilidade. Né? Agora, vá ver os casos das mulheres que estão presas. Quem são elas, as mulheres? Tem mulher presa, né? Tem mulher ameaçada, tem mulher que sai presa dos serviços. Né? Hoje em dia, mesmo as mulheres de classe média têm sofrido essa onda conservadora. A gente fala que tem uma hierarquia das sexualidades e das maternidades. Né? A relação das mulheres com os corpos a coloca em situações diferentes de vulnerabilidade à violência. Então, a gente estaria no topo da pirâmide, as brancas casadas heterossexuais, aí vai caindo, né? As solteiras, as doentes em geral, as pobres, soropositivas, doentes mentais, usuário de droga, moradora de rua, trabalhadora do sexo, presidiárias. Então, a gente não trata as pessoas da mesma maneira. E isso tem a ver também com de que tipo de parceria sexual surgiu aquela gravidez, né? Eu diria que todos esses movimentos, né, são movimentos virtuais ou presenciais, eles têm sido muito fortemente articulados, com respostas rápidas. Né? Então, a gente teve várias crises, né, criaram situações. A gente vê duas subversões narrativas, no caso do parto, muito fortemente. Uma é essa dissociação entre o que diz a ciência mainstream, né, que ela está totalmente ao lado do discurso chamado alternativo. Então, as pessoas dizem essas pessoas são alternativas, elas querem entrar em trabalho de parto. Né? Enquanto que o resto do planeta, né,
coloca isso como padrão ouro, né? Isso de forma alguma quer dizer que as mulheres devem ser obrigadas a entrar em trabalho de parto, né? Vamos defender aqui o direito à autonomia e à escolha informada. Mas o padrão ouro da assistência tem mudado, e aqui no caso brasileiro, isso só tem sido trazido pelo próprio movimento de mulheres, né? Então, essa é uma coisa que nós temos que louvar. Então, essa é uma subversão, né? A ciência está ao nosso favor e, infelizmente, o mainstream médico, diferentemente de outros países, não tem assumido a liderança da mudança, que em alguns países tem, né? Um exemplo muito concreto que eu acho é a liderança que, mesmo num país muito medicalizado, como é o caso dos Estados Unidos, os médicos assumiram a liderança da exigência de justificativa para a interrupção de qualquer gravidez com menos de 39 semanas completas. E, com isso, eles reduziram prematuridade, coisa que a prematuridade lá estava subindo ano a ano desde a década de 70. Eles fizeram a inflexão da curva com isso, né? No caso brasileiro, a gente vê em alguns lugares essa inflexão. O município de São Paulo é uma, a gente viu, deixou de subir e começou a cair, né? Então, o que está em debate aqui é muito mais do que a técnica, são os valores, né? Que valor a gente dá à integridade corporal, ao respeito do corpo do outro, a essas hierarquias sociais, né? A própria agressividade que há com relação aos genitais femininos, né? Se está mudando por conta desse feminismo, não só o feminismo das mais antigas, as da nossa idade, mas também do feminismo jovem, que está realmente bombando, né? E que está cada vez mais consciente da sua responsabilidade de lutar pelo aquilo que precisa em termos de saúde das mulheres, né? Então, eu queria terminar com essa nota otimista. Eu acho que a gente tem muito motivo para estar otimista com o feminismo atualmente. E agora, Maria? O amor acabou? A filha casou? O filho mudou? O teu homem foi para a vida, que tudo cria? A fantasia que você sonhou apagou a luz do dia. E agora, Maria? Vai com as outras. Vai viver com a hipocondria. Mais reflexões você encontra no site e no Facebook do Instituto CPFL. A gente nunca pode se aposentar do feminismo, né? Porque essas questões estão se renovando o tempo inteiro. Uma pessoa com esse fogo todo esse amor para dar, e ela está querendo apagar esse fogo.